Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, só aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com um dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando para poder aprender a desenhar bem. Para poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas: os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. É isso aí, moçada, bem-vindos à segunda parte aqui do nosso tutorial do Lupão. Ó, tô com ele aqui para vocês. Aqui a gente vai fazer essa coloração, tá? Pode parecer uma coloração super simples, mas tem técnicas para colorir aqui, materiais também, que eu vou mostrar tudo para você aqui certinho. A primeira parte eu deixei no primeiro comentário fixado, tá? E eu já tenho também o desenho avançado do Zoro e do Sanji. Eu também vou deixar no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse em fazer o trio monstro aí do One Piece, beleza? Não esquece, cara. Um gostei nesse vídeo é muito importante, então vamos ver se a gente bate 1000 likes nesse vídeo. Deixa o seu like aí que eu tenho certeza que você vai curtir demais, vai te ajudar muito. E se for novo, não esquece de se inscrever no canal, hein? Seja bem-vindo e vamos lá ao nosso tutorial. E vamos lá, pessoal, fazer uma coloração insana do nosso Luffy aqui agora, tá? E deixar ele bonitão, como vocês viram aí na thumb, né? Seguinte, ó, vamos fazer assim. Eu vou pegar o marrom. Veja que a ponta tá bem fininha, né? Durante o processo aqui a ponta até quebrou, cara, que tava bem fininha. Mas eu vou pegar ele e vou demarcar toda a basezinha de sombra da pele que eu quero aqui no personagem, tá? Inclusive até na parte da cicatriz dele. Então vou definir a sombra e eu vou fazer o preenchimento dela. Não tô forçando muito o marrom, tá? Porque eu não quero que ele fique forte demais. Então você já vê aí que ele não tá muito forçado, né? Em seguida eu venho com um bordô e eu vou fazer a basezinha da cicatriz, que é um pouco mais avermelhado, né? Um pouco mais rosado também. O bordô ele vai dar esse aspecto que a gente precisa, tá? A partir disso eu venho com um rosa claro e esse rosa claro agora é a base total da pele, né, cara? Agora sim, a gente vai ter que passar por cima da sombra, que é o do marrom. Veja que eu sempre destaco muito a sombra passando o rosa claro, né? Em seguida eu vou passar pela base comum do corpo dele. E agora um detalhe importante, né? Veja que no braço dele, nos dois braços, né? No Elefantogun lá atrás e aqui, cara, ó, nessa partezinha do braço da frente, eu não fiz nada ainda, porque eles vão ser pretos, mano. Não precisa fazer nada, tá? Então deixa aí sossegado, cara. E para dar um reforço a mais à coloração da pele aqui, eu vou usar um lápis de cor branco, vai deixar mais uniforme essa coloração do desenho, vai deixar ele muito mais bonito, mano. Vamos voltar com o marrom e vamos fazer o seguinte, um efeito aqui de escurecido, né, de sombreamento na base do chapéu dele e também sobre toda a partezinha da roupa dele. Lembrando que a parte da roupa ela é muito vermelho, né, então eu vou ter que usar um marrom para dar um sombreado bem bacana. Daqui para frente você vai ver certinho porque a utilidade desse marrom aqui. Lembrando que ele tem partes azuis, então saiba dividir aí, né, porque não é todo aqui, não é total, tá? Em seguida eu venho com o vermelho escuro, tem que ser o vermelho escuro, mano. Se você não tiver, tudo bem, mas se você tiver o vermelho escuro, cara, vai ser muito bom se for ele, tá? Porque aí vai ficar como se fosse um vermelho realmente sombreado, cara, quando você vir com o vermelho normal depois, tá? Então o vermelho escuro eu passo por cima de todo o sombreamento, somente o sombreamento. E em seguida eu venho com o vermelho normal e olha só, dá aquele destaque muito lindo no desenho, né? Fica aquela coloração bem viva, bem bonita, justamente por a gente ter passado o marrom e o vermelho escuro antes aqui nessa base da roupa, tá? Aqui a gente sabe que tem essa parte azulada da roupa dele também, então eu vou fazer o seguinte, ó, azul escuro, que é um azul cobalto, certo? E aí eu vou fazer alguns destaques na roupa e na espada também. Na roupa é só as bolinhas, tá? Em seguida eu vou vir, antes de continuar o azul, né, eu vou vir com a cor chamado carmim. A espada dele a gente sabe que ela tem aquele aspecto violeta, né, o cabo dela, tá? Lilás, na verdade. Então esse carmim ele vai dar o lilás juntamente com alguns destaques na bainha dele, certo? E em seguida eu venho com o próprio lilás também, né, para fazer o preenchimento comum, preenchimento base aqui em todos esses destaques que eu tinha feito com o carmim, né, escurecido, tá? Então aqui não tem jeito, cara, tem que ser essas cores, beleza? Se você não tiver aí, você improvisa do jeito que puder improvisar, tá?
Em seguida vamos vir com um azul comum, agora vamos fazer o preenchimento da base da roupa dele. É uma coisa bem simples de fazer agora, né? Não tem muita coisa a se fazer nessa questão. Vamos voltar com o marrom e fazer toda a base dourada da espada. Lembrando que o tecido que segura a espada ali na bainha, né? Ele é amarelo também, então a gente passa o marronzinho para deixar um destaquezinho de sombreamento, tá? Somente uma basezinha da espada ali de tecido, eu não vou passar o marrom porque ele vai ser cinza, beleza? Agora eu venho com o marrom claro, que é aquele amarelinho bem queimado, e eu vou fazer o preenchimento base aqui das partes douradas da espada. Veja que eu não passo na parte do tecido, né? E aí se você não tem esse marronzinho claro, cara, você pode usar o amarelo também, que vai ser de boa, mano. E lembrando que eu vou passar o chapéu também, né? Esse marronzinho claro, tá? E aí vai ficar muito destacado, muito bacana. Vou pegar um cinza azulado e vou fazer um sombreamento aqui nessa basezinha do tecido na espada dele. E também alguns outros destaques, tipo no olho e na boca, tá? Apenas uma sombrazinha bem de leve para deixar um destaque maior no desenho, beleza? Juntamente com a partezinha da cordinha que segura o chapéu, tá? Aqui agora eu venho com amarelo, lembra que eu falei que esse tecidozinho ele é amarelo, então vou usar o próprio amarelo, mas veja só, quase não altera a tonalidade, cara, por isso que eu disse que você pode usar o amarelo mesmo se você não tiver o marrom claro, tá? Agora vamos vir com o preto, e é uma parte muito importante no desenho, cara. Com esse preto a gente vai fazer o preenchimento completo aqui e deixar uns destaques metálicos aqui, né, na parte do haki dele. Então é aqui que eu vou meio que usar a criatividade para fazer alguns destaquezinhos separados, né, como se fosse algo bem metálico mesmo. E mano, se você quer melhorar ainda mais sua coloração, aprender muito mais do que isso, me dá uma chance de ser seu professor pessoal, cara, clicando lá no meu treinamento online, tá? Lá tem muitas aulas que ensinam sobre coloração, coloração avançada, criação de personagem e desenhar qualquer coisa do zero. Cara, vale a pena conferir. É só clicar no primeiro link aí da descrição, no comentário fixado, e vai lá se tornar meu aluno, que eu te aguardo lá para te dar muitas aulas, beleza? Bom, veja que eu destaquei muito essa parte metálica dele, né? Essa parte de haki. Então agora eu venho o seguinte, ó, um azul cobalto novamente. Isso aqui, galera, é uma coisa que eu quis fazer, tá? Se você não quiser, não precisa. Então quis dar um azulado a mais nessa coloração, tá? Fazendo alguns aspectozinhos, né? Não preenchido total. E em seguida eu venho com o cinza e vou passar por cima de tudo, até inclusive do azul que eu tinha passado, tá? Isso vai apagar um pouquinho mais o azul e vai deixar um destaque maior no desenho. E aí a gente fica com o nosso efeito Elephant Gun aí muito massa, cara. Aqui para dar um destaque maior ainda esses efeitos do Elephant Gun, né, que é o haki que ele usa, eu vou usar uma caneta chamada canetinha Posca, e ela vai fazer o efeito de brilho dele, com aquele efeito de reflexo de luz mesmo, né? Quando pega em algo metálico, ela vai ficar brilhando, tá? E aí você diz, ah, Gilmar, mas eu não tenho essa canetinha agora, como eu posso resolver isso? Mano, se você pegar um corretivo escolar, melar numa pontinha de um palito de dente, cara, é improvisar, mano. A gente tem que improvisar para poder dar mais destaques ao nosso desenho. Quanto mais a gente souber improvisar, ser armengueiro mesmo, a gente consegue mais melhorias nos nossos trabalhos. Então pega lá o corretivo escolar e faz esses destaquezinhos, cara. Todo mundo é bem acessível, né? Corretivo escolar é bem acessível, cara. Então é só fazer, beleza? Ó, depois eu vim com outra canetinha também, né? Eu destaquei outras partezinhas da espada e aí fica o nosso desenho todo pronto, tá? Eu espero que você tenha curtido esse tutorial, mano. Na moral, eu sempre me esforço muito para ensinar o melhor para vocês aqui, deixar o meu melhor para vocês, tá? Então, mano, a única forma que eu peço para você me ajudar é curtindo esse vídeo. Deixa like aí, vê se a gente pega 1000 likes nesse vídeo, que é muito importante, tá? Então é a única coisa que eu lhe peço, cara. Deixa um gostei aí e se inscreve no canal, claro, se ainda não é inscrito, beleza? Muito obrigado e até a próxima.